gente, boa noite, todas e todos. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje eu estou aqui para anunciar, a nossa aula de hoje, para apresentar os nossos professores. Hoje o tema da nossa aula é muito importante. Nós vamos falar sobre conflitos fundiários, sobre algumas dimensões dos conflitos fundiários. Então, a gente vai falar bastante da questão das ocupações, das reintegrações de posse, tudo isso que quem está no movimento está muito acostumado a lidar no dia a dia, infelizmente, né? A gente já conversou bastante sobre a estrutura do Poder Judiciário, sobre como a gente tem questões, né, para serem tratadas dentro dessa estrutura em relação ao atendimento das pessoas mais pobres. Então, hoje a gente vai dar aí mais um passinho tratando especificamente do tema dos conflitos fundiários, do direito à moradia e da relação do judiciário com esse tema, tá bom? Quem vai estar aqui hoje com a gente é o Ricardo de Matos, que é defensor público aqui do Estado do Rio de Janeiro, vice-coordenador do NUT, que é o Núcleo de Terras e Habitação, para quem não conhece, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece o NUT. Não sei se conhecem o Ricardo. Pessoalmente, eu imagino que não conheçam, estão conhecendo agora, mas talvez já conheçam aí de algum atendimento, de alguma consulta que tenham feito nos últimos 2 anos lá no NUT. E quem está com a gente aqui também é a Mariana Trota. A Mariana é professora do FRJ, ela atua também no NAJUP, então ela tem um trabalho de muitos anos com assessoria jurídica popular, trabalha muito com essas questões de conflitos fundiários aqui no Rio de Janeiro. Também imagino que alguns de vocês já conheçam a Mariana e ela também vai compartilhar aqui com a gente algumas percepções dela, alguns materiais do NAJUP, enfim, para a gente dar continuidade aqui à nossa conversa, tá bom? E aí, como sempre, depois da exposição deles, a gente tem aquela nossa rodada para todo mundo compartilhar um pouco suas percepções, suas vivências, e para a gente fazer um debate aqui que seja participativo, né? Para não ser só uma palestra que a gente só fica aqui ouvindo ao longo das próximas 2 horas. Tá bom, gente? Muito obrigada e vamos começar. Alô? Bom, gente, prazer conhecê-los, né? A Tarsila já me apresentou, meu nome é Ricardo. Eu preparei, né, mais ou menos uma apresentação, pensando, claro, que a maior parte de vocês talvez não tenha tido nenhum contato, né, com esse mundo do direito, né, o mundo jurídico, os termos jurídicos, etc. Apesar disso, o slide, né, contém um ou outro termo que talvez seja estranho, né, para quem não é desse mundo do direito, mas, de toda forma, a minha intenção é deixá-los bem à vontade para perguntar, para pedir para repetir, para a gente se aprofundar mais, caso alguma coisa não tenha ficado muito clara, né. Eu vou tentar sempre manter uma linguagem também acessível para quem não é do mundo do direito, né. A gente no direito acaba trabalhando tanto entre os atores do sistema de justiça que a gente às vezes se esquece de que essa não é uma linguagem acessível, né, a toda a população, né, a quem não fez uma faculdade de direito. Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o tema mesmo, levanta a mão, eu interrompo para a gente poder conversar durante a apresentação mesmo. Não precisam esperar acabar, não. Eu prefiro que vocês me interrompam e que a gente esteja sempre no mesmo passo. Certo? Sem prejuízo, é claro, de no final a gente também abrir para perguntas, né? Vai ter um momento de debate, então vocês também vão poder perguntar no final também, mas podem levantar a mão que eu interrompo, tá certo? Bom, como o tema era direito à moradia adequada e conflitos fundiários, né, eu achei por bem começar falando sobre direito à moradia, porque, como a Tarsila até já falou, né, muitos de vocês talvez já tenham tido contato na vivência de vocês com algum tipo de conflito fundiário, algum conflito de posse, né, e a parte do direito à moradia, que todos nós temos uma ideia sobre o que se trata, acaba ficando muito distante, né. Então, eu pensei em apresentar um pouco sobre o direito à moradia, como ele é trazido mesmo juridicamente, né? Então, pela legislação, tanto nacional quanto legislação internacional, sem aprofundar de uma maneira que fique muito difícil de entender, né? É uma apresentação mais simples.
mas eu achei interessante começar pelo direito à moradia, para a gente falar de conflito fundiário, né, depois, até porque eu imagino que nas perguntas, nos debates, surjam, né, algumas questões sobre conflitos fundiários, né. Então, começando aqui, começar pelo conceito, né, pela definição de direito à moradia, né, e habitação. Por que eu já começo por aí? Né, esses dois conceitos, eles são muito utilizados como a mesma coisa. E, na verdade, assim, no dia a dia, a gente usa de maneira igual, né? Tanto que o NUT é o Núcleo de Terras e Habitação, né? Então, mas algumas pessoas, né, alguns autores, escritores, eles trazem uma diferenciação. E qual seria essa diferenciação? Que, às vezes, é importante a gente saber, né, ter isso em mente. O direito à moradia, né, a moradia, ele é o direito que a gente tem. Né, então, ele trata sobre o direito que nós temos, como, por exemplo, né, uma maneira de entender o direito à alimentação. Né, o direito à alimentação, ele não é o que se come, né, você não come a alimentação, você come a comida. Né, então, e a habitação seria justamente isso, a comida, a casa. E por que isso é importante? Assim, de algumas maneiras, isso é importante ter essa diferenciação. Justamente quando a gente trata sobre o direito à moradia adequada, que é o tema, né, central. Porque o direito a uma habitação adequada passa uma ideia de uma casa que seja adequada para se viver, né? Então, uma casa que tenha condições de habitabilidade, né? Isso faz parte do direito à moradia, mas não é só isso o direito à moradia, né? Então, o direito à moradia, ele inclui o direito à habitação adequada, uma casa que não esteja em risco de desabar, uma casa que tenha boa ventilação, né? Que tenha uma estrutura sólida, que seja possível de acomodar todos os membros daquela família. Tudo isso faz parte de um direito a uma habitação adequada. Mas o direito à moradia adequada, ele envolve muito mais coisa, né? Ele envolve coisas que estão até além das paredes da habitação, além das paredes da casa. E é isso que a gente vai tratar hoje, sobre o que se tem além de uma casa habitável, de uma casa adequada. Bom, para começar, o direito à moradia adequada, ou moradia digna, é um direito humano fundamental, né? O que isso quer dizer? Né? O que quer dizer ser um direito humano? Né? Os direitos humanos, eles são normalmente definidos em legislação internacional. São convenções, são pactos internacionais, né, que os países eles firmam entre si, se obrigando a respeitar alguns direitos de todo cidadão, de todas as pessoas, todo ser humano, não importando qualquer característica individual, ou seja, não importa raça, credo, idade, origem, nada disso, né? Só por ser uma pessoa, um ser humano, aquela pessoa já é titular de todos os direitos que são definidos nessas convenções internacionais, né? Então, esse conjunto de normas jurídicas internacionais são tratadas no que a gente chama de Direito Internacional dos Direitos Humanos, DIDH. Então, trazendo as previsões, né, normativas, né, ou seja, onde que está previsto o direito à moradia na legislação. A gente começa lá em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, qual é o contexto dessa declaração? É logo após a Segunda Guerra Mundial, né, diversas atrocidades foram cometidas durante a Segunda Guerra, antes e durante, né? E então, ao se fundar a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, uma das coisas que foram feitas logo no início foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E através dessa declaração, a ONU traz uma série de direitos que todo ser humano teria pelo simples motivo de ser uma pessoa, um humano. Então, lá no artigo 25, parágrafo 1º, fala: todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda do meio de subsistência fora de seu controle. Então, entre vários direitos que são trazidos neste artigo, neste parágrafo, tem ali a habitação, que é entendido, né, ele é interpretado posteriormente, não como só o direito à habitação, né, mas o direito à moradia adequada. Quando é que ele tem essa modificação, né, prevista por escrito, não só uma interpretação? Em 1966, em 66, é firmado entre vários países, né, do mundo, no âmbito da ONU,
o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Né? Nesse pacto, vários direitos são trazidos, né? Direitos que são chamados sociais, culturais e econômicos. E um deles é o direito à moradia adequada. E aí já não se usa mais o direito à habitação, já se usa o direito à moradia adequada. E a partir daí é que se passou a trazer uma interpretação de que essa expressão seria mais condizente com o que se quer exprimir. Né? Então, moradia adequada é mais correto ao se tratar do direito que as pessoas têm, né, do direito humano, do que um direito simplesmente à habitação. Né? A pessoa não tem direito só à casa, mas a uma casa com diversas coisas que a gente vai tratar logo em seguida. Infelizmente, o Brasil demorou, né, para aderir a esse pacto. O Brasil só adere em 1992, né, então quase 30 anos depois do pacto, né, da convenção ter sido assinada, ter sido editada. O Brasil ele adere ao pacto e passa a valer também, tanto externamente, né, em frente aos outros países, quanto internamente aqui para os cidadãos brasileiros. Ali, enfim, é grande, né, mas é importante ler. Eu vou ler depois, porque eu vou voltar nesse slide para poder tratar sobre uma outra questão, e aí eu vou ler para vocês inteiro. Mas vejam ali que tá grifado moradia adequada, né, usando essa expressão. E aí, em 91, vem o comentário geral número 4. O que é isso? Esse C10, que é o comitê, que é um órgão criado por esse pacto, para interpretar o pacto, interpretar a convenção que foi firmada. E aí ele traz, né, vários parâmetros. Quando ele vai falar sobre moradia adequada, ele fala nesse comentário geral número 4. E aí o que ele traz? Ele diz o seguinte: moradia só é adequada quando ele obedece a 7 características. Né, quando ele obedece a 7 características. A primeira característica é segurança jurídica da posse. E o que significa segurança jurídica da posse? É justamente a proteção contra uma ameaça de remoção, uma ameaça de perda dessa moradia. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que detém uma moradia sem nenhum tipo de documentação, nenhum tipo de título que garanta a ela a permanência no local, seja com base na propriedade, com base na posse, ou qualquer outro instituto, né, que o direito preveja para ela permanecer no local, ela não tem segurança naquela posse. A qualquer momento ela pode sofrer uma ameaça, seja uma ameaça pelo poder público, seja uma ameaça por algum particular, né, se for um caso de posse, por exemplo, para uma ameaça de quem se diga proprietário daquela terra, por exemplo. Então, a primeira característica que o comitê traz é moradia só é adequada quando as pessoas têm uma garantia de permanência naquele local, não vivem permanentemente, constantemente, com uma ameaça de serem retirados, de serem despejados. A segunda questão é disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura. O que é isso? A moradia ela só é adequada quando no entorno existem instalações públicas, infraestrutura pública que permita aquela pessoa viver com dignidade. E o que significa isso? Transporte público, né, que sirva aquela região, serviço de esgotamento, serviço de distribuição de água, distribuição de energia elétrica, coleta de lixo domiciliar, arruamento. Tudo isso é infraestrutura pública, né, para que aquela pessoa não viva no meio do nada. Então, uma pessoa que tem uma casa e que tem, por exemplo, segurança na posse, mas que vive a quilômetros do centro da cidade, dos locais onde existem os equipamentos públicos, não tem uma moradia dita adequada. Terceiro lugar, custo acessível. Né? A gente sabe que o mercado imobiliário, né, especialmente aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em especial, o mercado imobiliário ele é um mercado que está inflado, né, e o custo de moradia hoje é muito alto, é muito elevado. E moradia que não tem um custo acessível para a população em geral, considerando especialmente que a população em geral não é uma população abastada, especialmente no Brasil, também não é uma moradia adequada. Se a pessoa depende de pagar um aluguel que comprometa a maior parte da renda dela, por exemplo, ela não vive adequadamente, porque ela precisa tirar dinheiro de outras áreas para poder pagar o aluguel. Então, isso, por exemplo, não se está falando só de comprar uma casa, mas também de pagar aluguel, por exemplo.
né? Então, custo acessível de moradia inclui aluguel e inclui também compra de casa, né? Comprar a casa própria, por exemplo. 4 é a habitabilidade, que aí seria, né, aquela questão do direito à habitação adequada. Então, é uma casa que seja habitável, uma casa que seja, não traga risco para as pessoas, que tenha iluminação adequada, ventilação adequada. Tudo isso está dentro do conceito de habitação adequada, que está dentro do conceito de moradia adequada. Então, o número 4 seria aquela questão da habitação adequada. 5º é a acessibilidade, né, especialmente pensando em pessoas com deficiência, idosos, também crianças, né, a casa tem que ser segura para crianças residirem, para idosos residirem, né, e para pessoas com deficiência residirem de maneira digna. Né? Então, casas que não obedeçam questões de acessibilidade também não são adequadas, né, muitas vezes. Claro que existem pessoas que exigem menos, né, precisam de menos acessibilidade que outras, mas isso é um conceito que tem que valer para todo ser humano. Né? Como a gente falou, é um direito para todo ser humano. Então, tem que obedecer questões de acessibilidade, porque as limitações são as mais diversas, né, entre as pessoas. 6º, localização. Localização está muito dentro também do número 2, mas ela traz mais questões sobre o que se tem próximo. Então, tem que ser próximo a escolas, tem que ser próximo a hospitais, né, próximo a emprego, não pode ser um lugar afastado, não tem nenhum tipo de emprego por perto, as pessoas têm que se deslocar quilômetros para trabalhar, por exemplo. Então, a localização está um pouco relacionada ao número 2, mas ela tem a ver com isso, com o que tem perto, o que tem de serviço próximo do local onde se vive. E, por fim, a adequação cultural é uma questão relativa especialmente à parcela da população que vive naquele local e como se desenvolve a moradia naquele local. Por exemplo, uma questão mais fácil de se ter em mente como que se respeita a adequação cultural, por exemplo, de populações ribeirinhas, né? Ou será que se vive de maneira igual aqui no centro do Rio, que se vive igual à Zona Sul, que se vive igual aos caiçaras em Paraty, né? Ou em Manaus, as pessoas que vivem lá em palafitas. Essas questões, muitas vezes, não têm só relação com a acessibilidade a recursos, mas, às vezes, é uma questão cultural daquele lugar. Então, a adequação cultural, ela também faz parte da moradia adequada, né? Porque isso também pode ser considerado uma violência, você, por exemplo, remover uma população tradicional ribeirinha, por exemplo, e obrigá-los a falar, não, vou fornecer habitação, mas vai ser um monte de condomínio de prédio enfiado do outro lado da cidade. Né? Então, o modo de vida daquela população faz parte também do direito à moradia delas, né? Como elas vivem há décadas, há séculos, e como elas querem continuar vivendo. Então, também faz parte do direito à moradia adequada. Alguma dúvida, gente? Então, eu sei que tem que falar rápido para poder caber. Depois, em 97, tem um novo comentário geral, mas é sobre remoção. Esse até eu não vou me deter muito, né, ele tem a ver com remoção, então ele tem a ver com conflito, né, fundiário, mas eu vou passar um pouco mais rápido, ele é um pouco mais autoexplicativo, né. Então, o comentário 7, ele fala sobre como se deve, como uma remoção administrativa, especialmente, né, uma remoção pelo poder público, o que ela tem que fazer para ela não ser arbitrária. Traz alguns parâmetros que o poder público tem que respeitar para poder remover as pessoas, né, ameaçá-las de remoção. Então, de cara, oportunidade para uma consulta autêntica às pessoas afetadas. Então, participação popular. Né, a gente bate na tecla aqui no Rio, então, praticamente todos os casos de remoção administrativa, né, pelo poder público, em especial o poder público municipal, né, a gente sempre bate na tecla da participação popular, porque quase sempre é feito sem consulta, sem participação, sem informação, e a gente sempre pego de surpresa, tem que sair correndo, tem que entrar com ação no judiciário, né, e a gente tem que judicializar a questão que, se tivesse sido feita de uma maneira correta, né, respeitando os parâmetros, por exemplo, que foram fixados, a gente teria evitado conflito, a gente evita ir à justiça, né, ir ao judiciário, e quase sempre chegando a uma resolução mais amistosa e mais adequada para ambas as partes, né? Sem ter que ter uma discussão, um embate. Em segundo lugar, obrigado. Em segundo lugar, notificação adequada e razoável antes da data prevista para ocupação, né? Também outra coisa que muitas vezes não é respeitada, e quando é feito com um prazo que não, né, um prazo ínfimo.
então é a pessoa notificada para sair em 48 horas. Isso não existe. Né? Quem consegue, no caso de a pessoa realmente ter que sair, né? Quem consegue resolver a própria moradia se mudar em 48 horas. Né? Então, o direito à notificação, o direito à informação também está previsto, né, como um parâmetro. Terceiro, prestar a todos os interessados, em um prazo razoável, informações sobre o despejo previsto e, se for o caso, sobre os fins aos quais se destinam a terra ou a habitação. Isso está também bastante relacionado ao segundo, né, que é essa questão da notificação, da informação. Né, é um direito, né, das pessoas ter essa informação em prazo razoável. Presença de funcionários do governo durante o despejo. Identificação das pessoas que vão exercer o despejo. Não realizar o despejo sob mau tempo ou à noite, justamente por uma questão de dignidade. Oferecer os recursos jurídicos e prestar assistência jurídica. Esse sétimo é basicamente ter um sistema de justiça. Né? Para a gente parece bem óbvio aqui no Brasil, porque nós temos um sistema de justiça bem estabelecido, né? Então as pessoas podem recorrer ao judiciário. A gente preferia que elas não precisassem recorrer ao judiciário, né? Mas como esse é um pacto que se volta para, né, diversos países, tem países com judiciários mais ou menos estruturados, né? Então a convenção ela exige que exista um poder judiciário, que as pessoas possam recorrer ao judiciário quando elas entenderem que seus direitos estão sendo violados. E no oitavo é prestar assistência jurídica, que aqui no Brasil é feito pela Defensoria Pública quando é assistência estatal, ou também é feito pode ser por qualquer advogado, pode prestar assistência jurídica, né, seja cobrando honorários, seja gratuitamente, né, e nós temos diversos coletivos também que prestam essa assistência também de maneira gratuita. Né. Então, no Brasil, a assistência estatal é feita pela Defensoria, mas não é o único tipo de assistência jurídica existente. E tudo que eu falei até agora foi internacional, né? E só em 2000 é que a gente passa a ter uma previsão na Constituição da República expressamente do direito à moradia. Então, olha como o Brasil se atrasou nessa questão. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos já falava em habitação em 48, né? E a gente só foi trazer para a Constituição em 2000. A Constituição é de 88, mas ela não previa o direito à moradia entre os direitos fundamentais. E só em 2000, com uma emenda constitucional, em emenda 26, é que a moradia passou a constar expressamente do texto da Constituição Federal. Ele passou a prever no artigo 6º, são os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Você vê que não tem adequada na Constituição, mas a interpretação que se tem a partir do parâmetro internacional é que esse direito que está previsto é moradia adequada, não é direito meramente a uma habitação, não é direito meramente a uma casa. Quem só tem uma casa não necessariamente tem respeitado o seu direito à moradia adequada. E temos as leis que são as leis ordinárias, né, que estão abaixo da Constituição. Tem diversas leis, né, não coloquei aqui, né, senão a gente não ia terminar, mas tem o Estatuto da Cidade, né, em 2001, teve a Lei do Minha Casa Minha Vida em 2009, se eu não me engano, e diversas outras leis que tratam sobre o direito à moradia, seja direta ou indiretamente. Né. Apesar de a gente ter alguns retrocessos recentemente, diversas leis infraconstitucionais, né, que estão abaixo da Constituição, começaram também a trazer um pouco mais sobre o direito à moradia. Aí, aqui entra um pouco mais no direito, mas é só para me guiar aquilo ali, porque eu vou tentar trazer de uma maneira bem simples, que é o direito à moradia, ele é visto como um direito social. Né? E por que eu estou trazendo essa questão do direito social? Porque, no final, eu vou tratar sobre um caso e sobre conflitos que isso é importante. Né? Os direitos humanos eles podem ser, né, tradicionalmente de 3 tipos. Né? Tem a primeira, segunda e terceira dimensão. A primeira dimensão são direitos que são direitos de liberdade, né, que a gente chama, está, né, escrito ali. Então, são direitos, direito à vida, por exemplo, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de ir e vir. Né, são direitos que a gente exige que o Estado ele não interfira no direito da pessoa. Então, a gente exige que o Estado não faça nada que viole os direitos. E direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, eles são direitos que são baseados na igualdade. A gente exige que o Estado ele preste algum tipo de serviço, algum tipo de política pública, para que as pessoas que não estão em pé de igualdade, né, com as outras,
passem a estar. Então, quem não tem moradia, por exemplo, passe a ter moradia adequada. Além de outros direitos sociais, a gente viu ali no artigo 6º, saúde, educação, tudo isso é direito social. Então, quem não tem acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia, né, merece que o Estado trace políticas públicas para que essa pessoa passe a ter. Então, os direitos de segunda dimensão eles são baseados na igualdade. E de terceira dimensão, só rapidamente, são baseados num valor, né, de solidariedade, de fraternidade, são os direitos coletivos. Direito ao meio ambiente, por exemplo, direito à segurança pública no geral, direito à moralidade administrativa, né, a não corrupção, por exemplo. Esses são os direitos de terceira dimensão. A gente está focando aqui nos direitos de segunda dimensão, são os direitos sociais. Né? Aqueles 2 pontos ali, eu vou pular o primeiro, depois eu volto ali se tiver tempo. Mas eu quero falar da progressividade. O que é essa progressividade? Né? A aula não é sobre as características dos direitos, mas essa característica é importante de falar, porque ela tem muito a ver com o que a gente trabalha no dia a dia, né? Com as nossas demandas judiciais, especialmente contra o poder público. A gente fala muito sobre progressividade ou não do direito à moradia, dos direitos de segunda dimensão. Progressividade é a alegação de que esses direitos sociais eles não são imediatos. A gente não pode exigi-los do poder público imediatamente, né, do poder judiciário, por exemplo, porque eles são direitos que têm que ser implementados. Qual é a lógica disso? A gente pode dizer que o direito à vida ele é um direito imediato porque o Estado ele é obrigado a não me matar, por exemplo. Mas a gente não consegue, isso é imediato, eu posso exigir agora que ele não faça nada contra a minha vida, ou contra a minha liberdade de expressão, por exemplo, são direitos de primeira dimensão. Mas direito à moradia, direito à saúde, à educação, não dá para estalar o dedo e o poder público passar a respeitar. Né? Uma casa, por exemplo, uma casa adequada, uma cidade adequada, não vai surgir do dia para a noite só porque a gente escreveu na Constituição que a gente tem direito à moradia. Né? Então, o que se diz é o seguinte, esses direitos eles são adotados progressivamente, através de políticas públicas, através de destinação de orçamento público, né? O Estado vai implementando esses direitos aos poucos. Né? E isso atrapalha muito nas nossas demandas, porque, com base nessa progressividade, o judiciário ele nega os pedidos que a gente faz imediatos. Então, se a gente faz um pedido baseado no direito à moradia, exigindo que o poder público faça algo, o judiciário muitas vezes diz que não dá para exigir isso, porque os direitos são progressivos e o poder público ele tem essa prerrogativa de, ao longo do tempo, implementar o direito à moradia. Né? E isso, então, é um obstáculo para a gente. Mas o que acontece? Né? O que a gente traz nesse âmbito? As obrigações né, que os estados têm, né, os países têm sobre os direitos humanos, tem 4 perspectivas. Né? Então, por exemplo, tratando do direito à moradia, né, a obrigação de reconhecer, são 4, reconhecer, respeitar, proteger e promover. Reconhecer os estados eles são obrigados a, diante da Convenção Internacional que coloca o direito, por exemplo, à moradia, eles são obrigados a reconhecer que os cidadãos do país dele têm esse direito. Ou seja, eles têm que implementar aquilo no direito interno, eles têm que trazer leis que garantam a moradia, que tracem como que essa moradia vai se dar. Né? Eles são obrigados também a não revogar leis que são favoráveis ao direito, àquele direito humano, então no caso a moradia, e são obrigados também a respeitar esses direitos. Essa segunda dimensão depois de reconhecer e trazer para a legislação interna, eles têm que obedecer o que eles mesmos criaram. Então, se existe uma lei que garante um direito relativo a um direito humano, um direito à moradia, por exemplo, eles não podem violar essa lei. Eles têm que respeitar as leis que eles próprios criaram. E também têm que respeitar a auto-organização das pessoas. Então, tudo que os cidadãos façam, né, no sentido da promoção de algum direito humano, que não seja violador de outro direito, também os estados são obrigados a respeitar. Proteger, que é a terceira dimensão, tem relação com terceiros, né? Então, vamos dizer, por exemplo, se um particular, uma empresa, uma imobiliária, por exemplo, está ameaçando o direito à moradia de algumas pessoas, o Estado ele tem o dever de impedir, né, de prevenir que danos, que lesões a esse direito das pessoas sejam ocasionados por terceiros. No caso do direito à moradia, a gente fala muito sobre imobiliárias, construtoras, incorporadoras, né, todo o
capital imobiliário, né, é um particular que muitas vezes ameaça o direito à moradia dos cidadãos e o Estado tem que prevenir e, quando acontecer a lesão, o dano a esse direito, o Estado tem que garantir a reparação, né, a indenização das pessoas. Esse é o terceiro. E o quarto é a promoção. Esse sim é o âmbito em que o Estado é obrigado a fazer políticas públicas para implementar o direito à moradia. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um tipo de política pública voltada à garantia do direito à moradia, né? Os programas de regularização fundiária, que são normalmente no âmbito dos municípios, né? Eles são políticas públicas voltadas à proteção do direito à moradia. E então, esse quarto, que é o dever de realizar, o dever de promover, é só aí que estaria incluído o dever de trazer políticas públicas. Então, o que a gente defende, né, no NUT, enfim, e quem está nesse âmbito de defesa do direito à moradia? Que a progressividade dos direitos sociais e do direito à moradia, especificamente, está só nesse último âmbito. Os 3 primeiros, reconhecer, que é colocar na legislação e não revogar, e respeitar, colocar na legislação e não revogá-la, respeitar, que é respeitar a legislação colocada, proteger de violações de terceiros, não está na progressividade. E essas questões são exigíveis de imediato, né? Nós podemos exigir que o Poder Judiciário, por exemplo, obrigue o Poder Público a respeitar essas 3 dimensões do direito à moradia e de qualquer direito social. Só o quarto é que haveria uma progressividade, né, que haveria essa questão de implementar políticas públicas. Porém, nesse quarto, ainda assim, nós defendemos que existem casos em que a gente pode sim exigir de imediato o respeito ao direito à moradia. Que é o seguinte, é quando houver uma omissão inconstitucional. Eu vou dar uma acelerada aqui para poder apresentar o caso. O que é isso? O judiciário muitas vezes diz que não vai exigir que o poder público implemente, por exemplo, uma política pública, um programa de habitação, né, um programa de moradia, porque ele diz que ele não pode substituir o poder executivo, que isso é uma questão que o poder executivo é que tem que trazer, é o poder executivo que traça as políticas públicas, desenvolve os programas habitacionais, é o poder executivo que gere, né, o orçamento público, o dinheiro público, então que o Poder Judiciário ele não pode se transformar no Poder Executivo, né? Esse é o princípio da separação dos poderes, também está na Constituição, que é um princípio muito importante e que tem que ser respeitado, sim. Porém, qual é a defesa que a gente faz e que o Judiciário muitas vezes acata também? Na moradia é mais difícil, mas em outros direitos sociais ele acata. Saúde, por exemplo, ele costuma acatar mais. É quando há uma omissão inconstitucional. Omissão, então, é uma inércia, né? Quando o poder público ele não está fazendo algo que ele deveria fazer. Quando essa omissão, essa inércia do poder público, esse silêncio do poder público permanece por um tempo irrazoável, quando ele não destina recursos públicos, orçamento, né, e administração mesmo, para um objetivo que ele era obrigado a fazer, a gente diz que ele tem uma omissão inconstitucional. E nesses casos, o Poder Judiciário poderia sim obrigá-lo a fazer. Porque senão a gente dá uma carta em branco para o Poder Executivo, né? Era só ele não fazer nada, ele coloca na lei e não faz nada, e o Poder Judiciário diz que não pode fazer nada sobre isso, não pode obrigá-lo. Então, o Poder Judiciário ele acabou com o tempo desenvolvendo essa tese da omissão inconstitucional. Mas cabe a gente sempre, né, provar que o Poder Executivo está nessa omissão, que ele está inerte há mais tempo do que razoável. E o segundo caso é a reserva do possível, né? Tem esse nome, que basicamente quer dizer não tem dinheiro, né? Então, o Poder Executivo muitas vezes nos processos judiciais diz, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu tenho, né, os recursos públicos, eles são limitados, eu preciso fazer saúde, educação, eu preciso fazer segurança pública, então eu não tenho dinheiro para fazer moradia agora, não vou fazer, e judiciário você não pode me obrigar porque não tem de onde tirar. Muitas vezes o poder público traz essa afirmação. Mas o Poder Judiciário também já definiu que existe uma parcela dos direitos fundamentais que é tão ligada à dignidade das pessoas que essa parcela as pessoas podem exigir. Então, eles dizem que é um mínimo daquele direito que eles chamam de mínimo existencial, né? Então, é um valor tão ligado à dignidade que sem ele a pessoa está numa vida absolutamente indigna. Então, essas duas construções são para superar esses argumentos do poder público.
E a gente vê esses argumentos num caso específico que eu trouxe, é um caso do NUT, que a gente consegue ver isso bem claramente. Vou voltar aqui primeiro. A jaqueira é Bom, gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Estou tentando adiantar um pouquinho para dar tempo também, porque a jaqueira ela é um lugar, né, é uma área do Vidigal, né, que é conhecido como jaqueira, e que sofreu uma remoção, né, primeiro uma ameaça, depois uma remoção efetiva, e agora outra parcela ainda está ameaçada de remoção pelo poder público. Em 2019, houve um deslizamento, né, a jaqueira ela fica bem próxima da parte onde tem rochas, né, e em 2019, depois de chuvas e tudo mais, aconteceram alguns deslizamentos que atingiram algumas casas na jaqueira. Depois disso, o poder público foi lá e interditou algumas outras casas, dizendo que 42 residências tinham que ser removidas, tinham que ser demolidas, as pessoas removidas, por conta de risco geológico, né, risco de mais deslizamento de rochas. Não apresentou estudos técnicos sobre isso, só disse que existia. O NUT chegou a entrar com uma ação para poder tentar impedir essa remoção. No final das contas, ficou comprovado que existia risco para algumas casas. E aí agora a gente entrou com uma ação civil pública dizendo que, antes da remoção, o poder público tem que provar que ele não pode diminuir o risco. Como? A gente vê em algumas outras áreas da cidade, né? Contenção de encostas. Né? Eles fazem obras para conter as encostas, para não acontecer deslizamento de terra e de rocha quando tem fortes chuvas. O que o poder público traz? O que o executivo traz? Separação dos poderes, reserva do possível. Então ele diz, judiciário, você não pode me obrigar a fazer isso, porque quem gere a política pública no geral, de risco e tudo, sou eu, e não tenho dinheiro para fazer tudo isso. A gente tem que escolher, o Estado está quebrado, a gente ouve toda hora, o Estado está quebrado, o Estado está quebrado. E a gente percebeu que o judiciário, ele sempre acatava, muitas vezes ele acatava esse tipo de argumento. E aí, o que a gente analisou? A gente foi ver o orçamento anual destinado a contenção de encostas do município do Rio de Janeiro. E a gente colocou numa tabela de 2014 até 2020, até 2021, na verdade, depois eu adicionei 2021. E o que a gente vê aqui? Que ali na coluna da direita, que praticamente nenhum ano é executado todo o orçamento que é previsto. Como que funciona isso? No ano anterior, o Poder Executivo ele prevê quanto ele vai gastar com algum programa no ano seguinte. Então, ele prevê, por exemplo, quanto ele vai gastar com contenção de encosta. Então, ele fala, por exemplo, em 2014, ele falou, vou gastar 238 milhões de reais com contenção de encostas em 2014, né? Ele falou isso em 2013. Chegou em 2014, ele gastou 64 milhões, gastou um quarto do dinheiro que ele previu. No ano seguinte, ele previu 257 milhões, gastou só 29%. No ano seguinte, previu 216, gastou 37%. Aí, no ano seguinte, ele diminuiu, previu 160 milhões, bem menos do que ele tinha previsto nos anos anteriores, e gastou menos ainda, gastou 13% do dinheiro. Em 2018, mesma coisa, gastou 17%. Aí, em 2019, ele gasta quase tudo, mas foi o ano que ele previu o menor valor, 71 milhões. Então, ele gastou 68, ele gastou menos, por exemplo, do que em 2015 e 2016. Só que ali na porcentagem acaba aparecendo alto, mas foi porque ele já previu que ia gastar pouquíssimo com contenção de encostas. Em 2020, ele previu mais, previu 90 milhões e gastou 69%. Então, o que a gente vê aqui? Em 2021, previu 91 milhões e até agora só gastou 18. Então, agora em novembro, 26 de novembro, tinha gastado 20% do valor previsto com contenção de encosta. Lembrando que a jaqueira aconteceu em 2019 e já havia estudo da empresa do município sobre análise de risco, né, a GeoRio, de 2010, dizendo que havia risco de deslizamento de rochas. Em 2000, não foi feito nada, né, de 2010 para frente, a gente viu quanto foi gasto, e aí, em 2019 houve a tragédia, e ao invés de fazer a contenção de risco que foi prevista, eles preferiram remover as pessoas da jaqueira. Aqui, para ilustrar bem, o amarelo é tudo que foi previsto e não foi gasto, né? O verde é o que foi gasto, o amarelo é tudo que foi previsto e que não foi gasto. Ou seja, é dinheiro que sobrou. É dinheiro que sobrou nos cofres do poder público municipal para a contenção de encostas e que não foi gasto.
E não tem só a Jaqueira nessa situação, né? Todos nós sabemos que todo ano tem deslizamento de encosta, todo ano tem tragédia no verão, e a gente tem dinheiro para gastar com isso. Então, o que a gente vê ali? Nos orçamentos mais antigos, os valores eram altos, e nos últimos 3 anos eles diminuíram muito esse valor. Mas, mesmo assim, o valor ainda é muito superior ao quanto é gasto. Em 2018, até 2018, nenhuma previsão chegou, nenhum gasto chegou nem a 40%. Então, não foi gasto nem metade do que foi previsto. E quando é previsto esse dinheiro, ele é separado para isso. Então, esse dinheiro existe, está lá para ser usado e não é usado. E depois de 2019, foi o menor orçamento previsto, né, como eu já falei, e esse ano nem 1/5 do orçamento foi executado. Quer dizer, 1/5 foi executado até agora, faltando 1 mês para acabar o ano. O que a gente conclui daí, né? Que é evidente a omissão inconstitucional nesse caso. Ou seja, é evidente que o poder público está inerte há muitos anos. É evidente que tem recurso disponível, tem dinheiro para ser gasto. Ele não está gastando porque não quer. Então, a gente exige a gente vai no Poder Judiciário exigir que o Poder Judiciário obrigue o município a fazer o que ele já deveria ter feito sem nenhuma obrigação do Judiciário, que é contenção de encosta, análise de risco para contenção de encosta, porque dinheiro há. Não está nem no slide aqui, mas ontem eu entrei no processo e tem um ofício da GEO Rio falando sobre análise de risco, dizendo que ainda existe o risco alto, etc. e tal, e tem uma previsão de quanto seria gasto para fazer a contenção na Jaqueira. E a previsão é de 3 milhões. 3 milhões de reais. E nós temos disponível esse ano, ainda, mais de 70 milhões de reais. Então, durante todo esse ano, a gente entrou na justiça, né, o município contestou no nosso pedido, mesmo a GEO Rio tendo dito para eles que custaria 3 milhões fazer a contenção de encosta na Jaqueira, que não protege só as pessoas que vão retornar para lá, né, que poderiam retornar, mas protege o restante do Vidigal, porque não é só a Jaqueira que está em risco lá, né? Mas 3 milhões seriam suficiente. A gente tem 70 milhões disponíveis e eles ainda assim contestaram o nosso pedido, ao invés de reconhecer o pedido e fazer o que já deveriam ter feito. Então, às vezes, esse conflito, né, com o poder público municipal, né, o poder executivo, ele é permeado de muita coisa que a gente não consegue entender, né? A racionalidade não explica, a lógica não explica, né? Claro, o que explica são escolhas políticas, né, de destinação de recursos públicos, enfim, de vontade política. Mas a gente tem que, e esse é um caso, né, que a gente tem que, mostra que a gente tem que se apropriar desses outros debates e dessas outras ferramentas, né? A gente, por exemplo, não adentrava muito na questão orçamentária, a gente batia muito na questão jurídica, né? Nós somos formados em direito e a gente diz, não, mas o direito à moradia ele é reconhecido no direito internacional, ele é reconhecido pela Constituição, né? E a gente não ganhava, e a gente não conseguia compreender, né? Por que a gente não ganha se está explícito lá. Mesmo quando a gente alegava a omissão, muitas vezes a gente não ganhava. E aí a gente agora percebe que o quanto que a gente tem que se aliar a outros campos, né, do saber. Por exemplo, essas questões orçamentárias são muito complicadas de serem analisadas, né? Quem é do direito não consegue entender direito isso, é difícil até de encontrar, né, no portal da transparência, por exemplo. Mas o direito à moradia, os direitos sociais como um todo, mas o direito à moradia em específico, ele exige isso da gente, né? Uma interseccionalidade muito grande. A gente tem que procurar não só o direito, mas a arquitetura, o urbanismo, a engenharia e agora contabilidade, gestão pública. Então, não só, né, o NUT e os movimentos, não só o NUT e as outras representações processuais, as outras representações jurídicas, né, mas todos os atores sociais, né, nesse meio de luta por direito à moradia adequada, a gente cada vez mais tem que se apropriar de mais campos do saber, mais áreas do conhecimento, para poder conseguir fazer uma luta efetiva, porque cada vez que a gente alcança, né, um patamar novo, um patamar mais favorável na luta por direito à moradia, o outro lado, né, traz uma questão nova, traz
uma alegação diferente, e a gente precisa, então, se reinventar e combater essa nova alegação. Então, eu quis trazer isso porque é uma coisa que a gente não vê no dia a dia, né? Esse debate orçamentário. E ele já está sendo feito no judiciário, né? A gente tem tentado fazer cada vez mais, porque a gente entende que isso tem mais chance de trazer resultado, né? Especialmente contra o poder público, claro, não contra particulares, são outras alegações, são outros obstáculos, outros desafios. Mas, como caso, eu achei isso interessante para trazer para vocês. Eu imagino que vocês já tenham visto casos parecidos na vivência de vocês e que talvez pudesse ter sido diferente, né, se a gente tivesse essa capacidade de abordar o tema sob essa perspectiva, ou que no futuro, caso a gente venha enfrentar, vocês venham enfrentar esses mesmos casos, né, a gente possa adentrar essas esferas e ter mais chance de êxito, né, numa área tão difícil de a gente ter êxito. A gente tem muito revés nesse âmbito. Mas é isso, é uma mensagem, um pouco de esperança para nossas lutas futuras também. Tá certo? Obrigado, gente. Isso foi inicialmente, né? Boa noite. Agora, boa noite para todos e todas, todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, estou um pouco desorientada, porque eu emendei uma licença maternidade com o contexto da pandemia e a gente da universidade está dando aula remota. Então, essa é a primeira atividade de formação assim, presencial que eu estou participando. Estou muito feliz de ser aqui, né, nesse espaço de uma militância, né, da luta pela moradia. Então, eu queria agradecer à equipe do curso, né, Orlando, Bruna, Tarsila, por terem feito esse convite, né? Feliz de estar aqui, podendo escutar o Ricardo também, que tem um papel muito importante no NUT, né, na luta pela moradia aqui no Rio de Janeiro, na assessoria, vendo companheiros, companheiras aqui de luta. Então, estou bem feliz aqui, apesar do contexto, né, que não é nada de felicidade, porque a gente vive um aprofundamento das crises, né, que a gente já vivia no Brasil, uma crise econômica, política, social, né, que encontra essa crise sanitária, então agrava a nossa situação, aí, as nossas condições de vida, mas é sempre bom rever, né, resgata um pouco também das nossas esperanças. Então, eu preparei um material, vou tentar ser breve, mas eu não sei se eu vou conseguir, e vou tentar usar essa tecnologia aqui. Vou botar aqui meu cronômetro para tentar me orientar aqui também na fala. Então, eu sou Mariana, né, sou professora da UFRJ e sou advogada popular há bastante tempo aqui no Rio de Janeiro, e hoje faço parte, junto com a Vivi, que está ali, do Najup Luiza Maim, que é um projeto de extensão da UFRJ, e procuramos, dentro da universidade, né, continuar trabalhando com pesquisa, reflexões, né, sobre conflitos e direito, e também promovendo uma indissociabilidade com a extensão universitária a partir da assessoria jurídica popular, né? Então, a partir disso, dessas provocações, desse encontro entre a pesquisa e a assessoria jurídica popular, é que eu pensei um pouco alguns elementos para trazer aqui nessa fala sobre conflitos fundiários e o direito à moradia, né? Que foi a proposta desse encontro de hoje, né? E aí, assim, sem combinar com o Ricardo, né, ele falou e fez uma explanação bem densa sobre direito à moradia adequada, né? Então, não vou me aprofundar nessa temática, porque ele já trouxe essa dimensão de pensar e de apresentar os marcos normativos internacionais, os dispositivos da Constituição de 88, né, em especial o artigo 6º, mas também a gente tem um capítulo importante sobre política urbana na Constituição, né, que fala do direito à cidade sustentável, que foi um dispositivo, inclusive, regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que traz uma dimensão, né, de moradia adequada e de um direito à cidade sustentável, e pensando que todos esses dispositivos, né, todos esses marcos legais, foram construídos fruto da luta
popular, né, das lutas, dos conflitos, né, das disputas internacionais e nacionais na luta pelo direito, né, pela classe trabalhadora, pelos subalternizados. Então, pensar que esses direitos foram previstos na legislação, fruto dessas lutas, né, e que hoje, como o Ricardo colocou, a gente tem lutas para a efetivação desses dispositivos, né, porque a luta pelos direitos humanos é uma luta constante, né. Então, a gente percebe que, apesar da previsão e da garantia desses direitos, tanto na Constituição, no Estatuto da Cidade, também na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né, a gente tem dispositivos sobre direito à habitação e também na Lei Orgânica do Município, a gente percebe que há, né, uma não efetividade desses dispositivos e a gente tem uma situação que a gente vivencia no Brasil e no Rio de Janeiro, né, de um déficit habitacional, né, e um dado interessante é que 60% desse déficit habitacional no Brasil composto de mulheres, né, então de mulheres negras, então pensar também como aqueles que estão desprovidos de moradia adequada fazem parte desse segmento aí da classe trabalhadora, né, que tem gênero, que tem raça, né, que são as mulheres negras em sua maioria, e pensar que esse contexto de déficit habitacional ele vai ser agravado, né, por esse contexto pandêmico, com um aumento dos valores do aluguel, um aumento do valor da cesta básica, do gás de cozinha, da luz, né? Ou seja, um aumento aí do custo de vida nosso, né? Num contexto de ampliação da insegurança alimentar, da fome extrema que a gente está vivendo no Brasil, e no mesmo cenário em que a gente teve um aumento aí dos ricos e dos bilionários. Né? Segundo a revista Forbes, a gente teve o ingresso de novos brasileiros entre os milionários. Né? Então, pensar como a gente teve um aumento aí das desigualdades sociais do Brasil nesse contexto da pandemia que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Circulando a cidade, andando, caminhando, entrando na defensoria pública, né? Como a gente tem aí um agravamento dessa crise. Num cenário de ausência de políticas habitacionais, né? Tanto permanentes, né? De habitação por interesse social, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, apesar da legislação estabelecer, né, a competência, a obrigatoriedade da promoção das políticas públicas e também a ausência de políticas de habitações emergenciais para esse contexto da pandemia. Né? E a gente, nesse cenário, tem vivido, né, o que a gente tem visto aí, uma série de despejos, né, e remoções forçadas acontecendo em todo o Brasil e no Rio de Janeiro também. Isso se deu no contexto da pandemia, né, quando, no momento que a gente teve aí uma defesa pelos órgãos sanitários da importância do isolamento social, de ficar em casa. Né? Então, eu quis trazer aqui um recorte também para a gente pensar um pouco as disputas nesse contexto agora da pandemia, né, mas pensando também reflexões anteriores, né, e pensar como o Poder Judiciário ele é um poder, né, que não garante e não efetiva esse direito à moradia adequada, né, e não mobiliza a gramática, né, do direito à moradia adequada, a linguagem do direito à moradia adequada, enfim, e que são questões que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Acho que todo mundo aqui está inserido na luta pela moradia, em conflitos, tem essa percepção no seu dia a dia, na sua luta diária, e as pesquisas acadêmicas sobre o tema, que têm pesquisado sobre a atuação do Poder Judiciário, seja antes da pandemia, seja durante a pandemia, têm identificado como o Poder Judiciário não garante esse direito humano fundamental, como o Ricardo nos trouxe aqui tão densamente. Né? Então, trouxe, nossa, ficou muito poluído o slide, trouxe algumas pesquisas que falam desses dados, né? Que é algo que a gente vivencia na prática, que a gente percebe na luta pela moradia, que as pesquisas têm identificado. Né? Então, as pesquisas identificam que a gente tem um Poder Judiciário que é proprietário e patrimonialista, né? Então, tem um olhar para o direito de propriedade extremo, desconsiderando esse direito constitucional, que é o direito à moradia adequada, e ele tem contribuído, como aponta alguns autores, como a Giovana Milano, para uma segregação socioespacial. Né? Então, como a gente tem aí o Poder Judiciário sendo agente de violações de direitos humanos e contribuindo, né, para a perpetuação das desigualdades e da segregação socioespacial. Né? Mas entender também que esse Poder Judiciário ele é perpassado pelas disputas, pelas lutas, né, que são produzidas e provocadas pelos movimentos populares e pela
Defensoria Pública, assessorados, né, pela Defensoria Pública do Estado, da União, pela Advocacia Popular, né, que levam e que promovem aí tensionamentos e disputas com essa interpretação majoritária do Poder Judiciário. Mas os dados vão nos mostrar, né, que, majoritariamente, né, quando a gente tem ocupações de terra por movimentos populares, né, ocupações tanto de imóveis públicos ou privados, tanto edificados ou não edificados, né, normalmente se mobiliza por parte do proprietário, seja o Estado, seja um proprietário particular, ações possessórias. E nessas ações possessórias, a gente tem, né, ações de reintegração, manutenção, interditos proibitórios, a gente tem uma lógica dentro dessas ações em que os juízes, né, que promovem uma compreensão de criminalização dos movimentos sociais e de não compreensão desses movimentos, e mais especificamente das famílias que estão ali organizadas pelos movimentos, como sujeitos de direito, né? Então, as pesquisas têm mostrado essa desconsideração e uma perspectiva de criminalização, em vários casos, desses movimentos, né? Uma pesquisa bem interessante, que essa pesquisa da Giovanna Milano, mostra como todo aquele marco normativo internacional que o Ricardo apresentou para a gente, ele não é aplicado nos conflitos fundiários levados a diversos órgãos do Poder Judiciário brasileiro, tanto dos tribunais de justiça como dos tribunais regionais federais, né? Então, a Giovanna Milano analisou 311 processos e ela só identificou referência à legislação internacional em um deles, né? Da mesma forma, ela mostra que um numérico bem pequeno, próximo a 10%, de processos utilizaram princípios constitucionais, mas a grande maioria se utiliza o direito à moradia, o direito à propriedade privada e não o direito à moradia. E agora uma pesquisa recente feita para o Conselho Nacional de Justiça, pelo Instituto Polis de São Paulo e pelo INSPER, também identificou que o direito à moradia adequada, ele praticamente não é utilizado pelos magistrados. E quando esses artigos, né, princípios constitucionais, ou mesmo o Estatuto da Cidade, é referido pelos juízes nos processos, nesses processos de conflitos possessórios, é para dizer que não tem nada a ver. Não tem nada a ver aplicar direito à moradia adequada, não tem nada a ver aplicar o Estatuto da Cidade. Então, pensar que, como nessas ações, o judiciário se atrela exclusivamente à noção de propriedade privada e a apresentação por parte do proprietário do título de propriedade, independente desse proprietário, né, cumprir a função social e independente do direito à moradia adequada existente das famílias, das pessoas que ocupam aquele espaço como uma pressão ou para garantia da sua moradia, né, ou uma pressão para o Estado realizar a política pública que está prevista na legislação de habitação por interesse social, né? Então, pensar como esses dispositivos, apesar de previstos na legislação, eles não são hoje, né, majoritariamente no judiciário brasileiro, aplicados, né? Nessa pesquisa feita agora para o Conselho Nacional de Justiça, tem dados super interessantes sobre a não aplicação de também regras que estão previstas na legislação, como no Código de Processo Civil, que fala que hoje, né, o Código de Processo Civil de 2015, que nessas ações possessórias os juízes têm que realizar audiências de justificação de posse para verificar se a propriedade cumpre ou não a função social, se o proprietário exerce ou não a posse. O Código de Processo Civil também estabelece, né, que a gente tem que ter audiências de mediação e conciliação com a presença dos órgãos fundiários, né, em casos de ocupações mais antigas. O Código de Processo Civil também estabelece, que já estava previsto na Constituição Federal, a realização de inspeções em loco, de visita do juiz em loco, no local do conflito, na ocupação, para ele entender que se trata ali, né, de uma demanda de famílias por moradia, né? E aí o que a gente percebe, segundo esses dados, que a gente percebe na nossa prática, né? Quem aqui está inserido, que vive, né, e participa de ocupação ou assessora a ocupação, percebe que, em grande maioria dos casos, os juízes não realizam audiências de justificação, não fazem audiência de mediação e, muito menos, de ir ao local no sentido de conhecer a vida das famílias e verificar se a propriedade cumpre ou não a sua função social, né? E essa pesquisa feita para o Conselho Nacional de Justiça, pelo INSPE e pelo Instituto Polis, que foi publicada esse ano, mostra uma incidência baixíssima, de menos de 20% dos processos no Brasil
nos tribunais de justiça de 5 regiões e dos TRFs, 4 TRFs, né, que são aqueles que julgam as ações envolvendo imóveis públicos da União, né, uma incidência baixíssima de realização de audiências de mediação e conciliação e de audiências de justificação de posse. E inspeção em loco, inspeção do juiz no imóvel, menos de 2% dos processos analisados, os juízes foram ao local para saber a realidade exata, tanto da propriedade, se cumpria ou não a função social, ou para conhecer os moradores e saber e conhecer as demandas dos moradores. E 20% realizou audiência de mediação e conciliação, que seria fundamental, porque se são demandas, né, se são lutas que exigem a política pública do Estado de habitação por interesse social, seria fundamental se ter, né, os órgãos públicos responsáveis pelas políticas habitacionais numa audiência para se pensar alternativas habitacionais para aquelas famílias que estão ocupando aquele imóvel, reivindicando a moradia adequada, né? Então, pensar como o nosso Poder Judiciário é um Poder Judiciário, como eu falava ao início, que a gente percebe na prática que essas pesquisas sinalizam como é um Poder Judiciário extremamente proprietário e patrimonialista, que reproduz e produz segregações socioespaciais, né? Garantindo a permanência e a reprodução das desigualdades sociais, raciais e de gênero, inclusive contribuindo para o aprofundamento dessas desigualdades, né? Então, o Poder Judiciário, que deveria garantir e efetivar direitos, na verdade, ele contribui para o aprofundamento das desigualdades sociais, raciais e de gênero, né? E é importante a gente chamar essa atenção, né? Aqui no Rio de Janeiro, conheço poucos casos em que houve audiência de justificação de posse no conflito fundiário. É um caso emblemático, importantíssimo, foi da ocupação Vitor Gianotti, né, uma conquista dos movimentos CMP, MLB, né, estou esquecendo mais um movimento, União por Moradia Popular, né, que a MST também teve ali um pouco, enfim, de uma certa forma, mas os 3 principais movimentos de luta pela moradia, que conseguiram, nesse caso emblemático, que fosse, né, a partir de um agravo de instrumento, de um recurso em segunda instância, determinado pela finada Salete Macalós, que era uma desembargadora, que o juiz realizasse a audiência de justificação de posse. Mas foi uma audiência em que, né, no imóvel do INSS, que se buscava verificar se tinha, né, o cumprimento ou não da função social da propriedade, mas nenhum órgão fundiário, Ministério das Cidades, foi chamado para audiência, né? Então, não teve esse caráter de ser uma audiência de mediação, conciliação, inclusive com os órgãos habitacionais, para pensar uma política de habitação num imóvel que já tinha sido destinado para habitação por interesse social, né? Mas esse caso é um caso emblemático, que foi importantíssimo, né, e que está ali nesse índice aí, que a gente poderia dizer de menos de 20%, né, em que houve a determinação de realização de audiências. E aqui no Rio de Janeiro, a gente, certamente, Ricardo, sabe de outros casos, né, as pesquisas que estão sendo realizadas, que a gente está ansiosa para ver também. A gente também atuou num caso aqui no Rio de Janeiro, que é o caso da Vila Canaã São Januário, né, que é uma ocupação em São Cristóvão, num imóvel particular, né, das famílias ligadas às brigadas populares, em que, com muita disputa, né, que é um caso também que o NUT acompanha, e que, com muita disputa, se conseguiu realização de uma audiência de mediação e conciliação. Mas foi feita pelo núcleo, né, o Centro de Mediação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, completamente despreparado para lidar com um conflito coletivo envolvendo o direito à moradia, né? Então, foi uma mediação que não foi uma mediação, que foi péssima, né? Então, pensar como a gente tem hoje, né, um Poder Judiciário que não efetiva, né, e não aplica nas suas interpretações e nas suas decisões, nos casos, os marcos do direito à moradia adequada, que está previsto na legislação internacional e nacional, e mesmo as regras do Código de Processo Civil, que foram previstas no Código de Processo Civil também a partir da luta, né, do Fórum Nacional de Reforma Urbana, para que houvesse um mecanismo de mediação nesses conflitos, entendendo que são conflitos que têm, de fundo, a necessidade de uma intervenção do Estado, no sentido de garantir uma política pública também prevista na Constituição, que é a política de habitação por interesse social, né? Então, acho que, para a gente pensar direito à moradia, conflitos fundiários, nesse curso, né, que tem esse papel de pensar o Poder Judiciário, o sistema de justiça, acho que é fundamental a gente articular, né, a nossa experiência na prática da advocacia, na luta popular, com também as pesquisas acadêmicas que estão sendo produzidas, né, e que são instrumentos para a gente mostrar
para o Poder Judiciário que ele precisa aplicar esses dispositivos, tanto do direito material como processual, né, nesses conflitos fundiários, sob pena de continuar reproduzindo e aprofundando segregações e desigualdades, né. Então, são alguns marcos, né, e pensar que a última pesquisa que eu trouxe, uma pesquisa interessante feita, inclusive, por um juiz federal aqui do Rio de Janeiro, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que é doutorando da UERJ, ele fez um mapeamento, junto com outros colegas, da atuação dos juízes do Rio de Janeiro, tanto da Justiça Estadual, do TJ, como do TRF, da 2ª Região, né, que é responsável aqui pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro, e identificou que esse padrão de atuação do Poder Judiciário, que eu falava, que essas outras pesquisas apresentam, não se alterou no contexto da pandemia. Então, que a pandemia não foi uma justificativa para a suspensão de despejos no Rio de Janeiro, nesse período de 20 de fevereiro de 2020 até 20 de fevereiro de 2021. Né? A Tarsila também tem um artigo bem interessante que mostra um pouco do repertório aí, de decisões, né? E mostra essa posição também do Poder Judiciário de não entender a importância da suspensão dos despejos no contexto da pandemia, nesses conflitos fundiários, e também não entender, né, pela importância do direito à moradia adequada, né? Então, são pesquisas importantes que nos desnudam como o Poder Judiciário tem atuado, inclusive no contexto da pandemia, de não garantir o que estava previsto, inclusive enquanto orientação dos órgãos sanitários, que era o ficar em casa, a garantia do isolamento social, da garantia desse direito que já está previsto, que se articulou diretamente, né, como sempre se articula com o direito à saúde e direito à vida, que é o direito à moradia adequada. Né? E aí, nesse sentido, acho que todo mundo está acompanhando, né, mas vários dados aí, sistematizados nacionalmente pela campanha de Despejo Zero, mostram um pouco essa realidade. Né? Essa pesquisa que eu falei, do Rafael Alves, é uma pesquisa que não fez o corte em conflitos coletivos, né? Ele pegou também ações individuais, ele não conseguiu fazer esse filtro, mas ele sinaliza um pouco que os dados da campanha Despejo Zero, que é uma campanha que faz a coleta dos casos coletivos, têm sinalizado, né? Que a gente teve, nesse contexto da pandemia, de março de 2020 até agora, outubro de 2021, mais de 23.500 famílias despejadas no contexto da pandemia. O Rio de Janeiro figura como o estado em que mais teve despejo coletivo, e esse dado se dá, em especial, pelo aquele despejo violento de Itaguaí, né, em que 3.500 famílias foram despejadas, né, da ocupação, refugiados do 1º de maio, em Itaguaí, né, em junho desse ano. E também a gente identifica que são muitas famílias, né, que estão ameaçadas de despejos e remoções forçadas nesse contexto. Né, os dados da campanha nacional são mais de 123 mil famílias. Né, importante a gente chamar a atenção que esses dados podem estar, inclusive, subnotificados, porque são os dados que chegam na campanha. Então, o que se espera, né, o que se avalia, é que tem um número muito maior de famílias que foram despejadas e que estão ameaçadas de despejos. Né. Aqui no Rio de Janeiro, a gente também tem um numérico elevado aí de famílias ameaçadas de despejos, mas em todo o Brasil, né, todo dia a gente sabe de uma nova situação. A gente tem casos em que as famílias estão ameaçadas de despejo, mas houve a suspensão dos despejos agora no contexto da pandemia, tanto em outros estados como aqui no Rio de Janeiro. Né, um caso agora que tem chamado muita atenção é o caso Marielle Vive, uma ocupação do MST em São Paulo, né, que o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o despejo, mas semana passada teve um despejo também brutal contra mais de 400 famílias na Paraíba, né, em João Pessoa, ali a ocupação do Dubai, na comunidade do Dubai. E é interessante a gente pensar, né, como os dados têm apresentado, né, essas disputas que a campanha Despejo Zero tem feito para a suspensão desses despejos. Né? Então, acho que é importante a gente falar, nesse campo de conflitos, aí, tentar fortalecer a campanha Despejo Zero. A gente tem tentado, né, Marcelo, construir aqui o núcleo no Rio de Janeiro, né, tentando fazer reuniões para que a gente possa, inclusive, pensar as articulações, né, junto com o NUT, com os movimentos populares, essa integração com a campanha nacional, né, que é uma articulação importante.
de movimentos populares, advogados populares, defensores públicos, entidades de direitos humanos, universidades, dentre outras entidades, que têm promovido essa incidência político-jurídica no Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, e feito o monitoramento dos casos de despejos e remoções forçadas. Não sei se todo mundo conhece a página da campanha, mas eu botei até o link aqui. Lá tem um ícone para se denunciar um despejo, e é importante que a gente fale isso com todo mundo, porque a partir dessa denúncia, né, do despejo, a campanha nacional consegue ter os dados do despejo, tanto para fazer esse monitoramento nacional, né, e esses dados têm sido levados para os juízes e para o próprio Supremo Tribunal Federal, mas também para atuar e contribuir com os casos de despejos, né? Então, acho que quem não conhece seria importante, além de também, lá tem orientações jurídicas, legislações, é uma página bem interessante, que eu acho que vale a pena todo mundo acessar, né? Mas as minhas condições tecnológicas aqui não me permitiram colocar um ícone ali que eu pudesse clicar e mostrar ali, então eu só botei ali a referência, acho que depois pode mobilizar os slides para o pessoal que ainda não conta. Eu imagino que todo mundo já conheça, né, que todo mundo já entrou no site, mas quem não conhece possa estar entrando também, né? E é importante a gente chamar a atenção, né, que nesse contexto da pandemia, né, inclusive são elementos, né, que têm sido mobilizados pela campanha Despejo Zero, né, pelos movimentos populares, pela advocacia popular e defensoria, uma série também de marcos normativos específicos para esse contexto da pandemia, né? Então, a gente teve as diretrizes da ONU Habitat, né, recomendando a suspensão de despejos na pandemia da Covid-19, né, como um elemento, uma medida para a garantia da saúde, né, e de contenção da circulação do coronavírus, né, e uma série de marcos normativos internos, frutos dessas articulações e disputas jurídico e políticas que foram realizadas de incidência, né. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma legislação aprovada, né, ano passado, em 2020, que foi a Lei 9020 de 2020, que determinou a suspensão de despejos na pandemia, mas ela tinha uma regra e um marco muito específico também, mas a gente tentou mobilizar essa legislação, por analogia, para extensão e para aplicação pelos juízes do Rio de Janeiro, para a suspensão dos despejos, né? A gente percebeu, inclusive, uma retração, uma dificuldade dos juízes de entender a importância, inclusive baseada nessa lei, da suspensão de despejos. Foi uma lei que foi questionada no STF pela própria Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, né? E a Defensoria Pública, inclusive, atuou nessa disputa sobre a inconstitucionalidade da lei no STF, né? E teve uma decisão importante do ministro Lewandowski no sentido de garantir a constitucionalidade da lei, né, numa decisão do Lewandowski, mas, apesar disso, que a gente identifica, né, tanto na pesquisa do Rafael como nos debates que a gente tem, né, acompanhando os conflitos, que houve uma baixa aplicação dessa legislação no Rio de Janeiro, né? E, além disso, a gente tem a Recomendação 90 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, que recomendou aos juízes que eles adotassem uma série de cautelas previstas na Resolução número 10 de 2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos nos casos de conflito. Então, essa Resolução número 10 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça é uma resolução que todo militante da luta pela moradia precisa esmiuçar, porque ela fala, inclusive, né, que o Poder Judiciário, o Poder Público, para promover um despejo, tem que fazer o reassentamento das famílias, tem que ter plano de reassentamento, tem que ter a garantia do direito à moradia, né? Então, a gente tem reivindicado muito e tensionado a aplicação dessa resolução número 10 de 2018, né, e ela foi citada pela recomendação do Conselho Nacional de Justiça, mas, apesar disso, a gente percebe uma baixa incidência, mobilização e aceitação dessas resoluções e recomendações pelo Poder Judiciário, né? E a gente teve nessas lutas, né, a aprovação da lei, né, 14.216, agora de 2021, que foi uma lei fruto dessas articulações e dessas disputas para a suspensão dos despejos na pandemia, é uma lei federal, e é uma lei importante, porque ela estabeleceu a suspensão dos despejos até 31 de dezembro de 2021, né, de ocupações urbanas, de áreas ocupadas anteriormente a 31 de março de 2021, né, mas ela excluiu, por luta da bancada ruralista, as ocupações rurais, mas garante direitos às ocupações urbanas, e ela traz um dispositivo, né, uma regra muito importante, que se soma ao que já está previsto no Código de Processo Civil, que a gente falava há pouco, que é a previsão
nessa lei em que os juízes, passada a pandemia, né, passado o marco da lei, não a pandemia, né, porque a pandemia está aí e os efeitos, né, da crise social estão aí colocados, né, mas após 31 de dezembro de 2021, os juízes têm que realizar audiências de mediação antes de promover a efetivação do despejo, da reintegração de posse, o cumprimento da liminar, né? Então, é algo que a gente vai ter que disputar muito para que os juízes respeitem essa regra da Lei 14.216 de 2021, nesses conflitos, né, para garantia dos direitos que foi previsto e garantido na luta dos movimentos da campanha de Despejo Zero, nessa lei aprovada no Congresso Nacional, né, que o presidente da República vetou, mas que o próprio Congresso Nacional conseguiu suspender o veto, né, derrubar o veto, e que entrou em vigor, né, foi promulgado e entrou em vigor. Então, acho que é um aspecto aí que a gente vai ter que tensionar as disputas, né, entendendo que a gente tem um poder judiciário extremamente proprietário e que não aplica essas audiências, né. E aí um outro aspecto importante foi na DPF 828, né, que é uma ação de constitucionalidade no Supremo, que, em razão da não observância, né, dos juízes nos diversos estados do Brasil não respeitarem todas as recomendações sanitárias, né, as recomendações e resoluções do próprio Conselho Nacional de Justiça, foi proposta no Supremo, né, que ganhou esse número de ADPF 828, que muitos aqui já devem ter ouvido falar, que é uma ADPF que teve uma decisão cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso, determinando a suspensão dos despejos até 3 de dezembro de 2021. Né? Ele determinou a suspensão dos despejos das áreas antigas, né, das áreas ocupadas, antes de 20 de março de 2020, até, né, por 6 meses, até, portanto, 3 de dezembro de 2021, e as outras áreas que foram ocupadas durante a pandemia, ele estabeleceu que deveria haver condicionantes, né, que as pessoas só poderiam ser realocadas, removidas, despejadas, se houvesse uma realocação, né, dessas famílias, sendo garantido abrigo ou uma moradia adequada, né. Então, isso também tem sido um termo de disputa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve, a partir de uma reclamação constitucional, uma decisão bem importante num caso de Campos dos Goytacazes, da ocupação Novo Horizonte, que é uma ocupação numa área que é da União Federal, né, tem um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, então quem atua junto é a Defensoria Pública da União, mas teve uma articulação importante com o núcleo da campanha de Despejo Zero aqui no Rio de Janeiro, e que o despejo de mais de 700 famílias foi suspenso, né? Então, hoje as famílias estão lá, porque a juíza da Justiça Federal e o Tribunal de TRF, aqui do Rio de Janeiro, manteve a reintegração, o cumprimento da liminar, mas o ministro Fachin, no STF, numa reclamação constitucional, suspendeu esse despejo durante a pandemia, mesmo a ocupação tendo acontecido durante a pandemia, né? Então, o que a gente tem visto é que os juízes, mesmo com essa decisão do Supremo, continuou aplicando e promovendo despejos e concedendo liminares aqui no Rio de Janeiro e no Brasil todo, fazendo com que os advogados populares, a Defensoria Pública, estejam mobilizando nessas reclamações constitucionais, né, no Supremo. Então, hoje já são mais de 20 reclamações constitucionais propostas no Supremo, que suspenderam despejos contra mais de 14.600 pessoas, o número já é bem maior, né? E a gente tem situações aqui no Rio de Janeiro também nesse sentido, né? Então, queria trazer esse panorama, né, do Poder Judiciário, da atuação, dizendo que a gente tem lutas importantes para frente, né? A gente agora, só retornando, né, tem uma... Ui, meu Deus, tirei. Pode voltar um minutinho? A gente tem uma disputa importante em torno dessa DPF 828, né, que é para que o ministro Barroso prorrogue o tempo, né? Os movimentos estão solicitando a prorrogação desse prazo de suspensão dos despejos para além do dia 3 de dezembro de 2021, que é sexta-feira, né? Então, imagina se essa decisão cautelar do Barroso não for prorrogada, o que a gente vai ter no Brasil todo, né, de famílias despejadas nesse final de ano. Então, está uma campanha grande aí de Natal sem despejos, né, para que o STF prorrogue essa cautelar, essa decisão, para que as famílias não sejam despejadas nesse final do ano, né? Então, tem uma campanha importante aí, da própria campanha Despejo Zero, nessa mobilização nacional, e a gente tem essa tarefa aí de
continuar pressionando o Supremo, né, para que saia essa decisão do Barroso agora, antes de sexta-feira, e também que a gente tenha aplicação das audiências de mediação determinadas, né, na legislação federal pelos juízes, passada esse contexto da pandemia, né, e da vigência dessas decisões e leis. E, para finalizar, também queria trazer uma referência que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro, o retorno, né, dessas remoções administrativas, né, como o caso que o Ricardo trouxe da Jaqueira. E a gente agora fez um material, inclusive pelo Najup, né, acho que a Vivi está ali com ele impresso, esmiuçando uma outra resolução, que é a Resolução 17 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que apresenta regras, né, que estão lá naquele comunicado geral de número 7 que o Ricardo falava, sobre essas remoções administrativas, né, como essas remoções administrativas são violações de direitos humanos, né, a nossa legislação do Estado do Rio de Janeiro, tanto a Constituição do Estado como a Lei Orgânica do Município, estabelecem o princípio da não remoção, né, que foi uma luta aí dos movimentos populares pós-ditadura empresarial militar, né, e a gente tem hoje na legislação do Rio de Janeiro que só pode ter essas remoções administrativas de forma excepcionais, né, quando há uma situação de risco para as famílias, né, então essa é uma disputa, e que a gente tem que ter, né, segundo a legislação, tanto internacional como a legislação nacional, e essa resolução, número 17 de 2021, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, ação judicial, né, então não pode ser administrativa, a prefeitura não pode chegar na Estradinha, na Babilônia, na Jaqueira e determinar a retirada das famílias, é necessária ação judicial, né, tem que ter a participação popular, que o Ricardo já colocou, né, e a garantia, a parte da construção com os moradores, né, no último caso, se... né, o ideal é que tenha obra de contenção. No último caso, em diálogo com a comunidade, tem que ser garantida a moradia adequada, né? Então, a gente fez esse material do Najup, que esmiuça, né, que traz aí os detalhes dessa Resolução 17, e a gente achou que seria um material interessante, né, visto esse retorno, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, na Paraíba, dessas situações, né, de remoções administrativas, que são violações de direitos humanos, né? Então, eu trouxe um pouco esse debate, esses elementos, aqui para a nossa reflexão, né, para abrir aqui, para a gente poder conversar, pensando, né, tanto essa atuação do Poder Judiciário, em ser um promotor, né, da segregação socioespacial, mas também pensando esse papel da prefeitura, que, ao invés, né, de garantir a efetivação, né, de programas de habitação por interesse social, tem promovido também remoções no Rio de Janeiro, agravando e contribuindo para as crises, né, para a crise social colocada e para o aprofundamento dessas desigualdades sociais, raciais e de gênero, né? Então, eram um pouco os elementos que eu queria aqui trazer para o nosso debate. Trouxe umas referências aí dessa bibliografia que eu trabalhei aí nos slides, e agradecer de novo o convite, enfim, e abrir aí para o debate.